Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Agenor Fernandes da Silva e faço parte do Comitê Institucional de Iniciação Científica, o COIC, que está ligado ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, IPESC, da Universidade Católica de Santos. Estou aqui para apresentar o convidado e promover mais um seminário do IPESC. Arquiteto urbanista, tradutor juramentado, roteirista e cineasta, o professor César Bargo Pérez é graduado em arquitetura pela Católica de Santos, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. O professor César Bargo é líder do grupo de pesquisa Registro Plástico e Audiovisual Arquitetura e Urbanismo, ambos credenciados pela Universidade Católica de Santos junto ao CNPq. Atualmente ele vem desenvolvendo uma pesquisa sobre a questão da presença da memória e a relação com a comunidade da Fortaleza da Barra Grande, né, que fica aqui na entrada da cidade, construído lá pelos espanhóis na época da União Ibérica. Mas hoje ele vai falar sobre patrimônio cultural e pertencimento, como que as pessoas se relacionam, se sentem pertencentes ao patrimônio, à história. Então, o professor César Bargo ele tem larga experiência internacional, inclusive ele representa a Universidade da Califórnia, é um agente dessa universidade aqui no Brasil. Ele também coordena o setor de relações institucionais da Universidade Católica de Santos, aquele setor que é responsável, entre outras coisas, pela mobilidade acadêmica e também pelos convênios estabelecidos com instituições de outros países. Então, espero que você aproveite com a melhor qualidade possível, participe do chat, depois participe dos nossos fóruns, aproveite o seminário que o professor César Bargo Pérez, além de um amigo, é um excelente pesquisador. Então, grande abraço, bom seminário para todos nós. Nos vemos daqui a pouquinho. Agora, quer dizer. Abraço! Olá, meu nome é César Bargo e eu vou falar para vocês hoje sobre um tema que para mim é bastante interessante, que é a questão do patrimônio histórico e cultural e a questão do pertencimento, uma coisa que se fala muito hoje em dia, principalmente em função de um fato que é emblemático, que é a candidatura de 19 fortificações militares brasileiras ao título de patrimônio mundial. Mas antes de eu falar quais são e por que são essas fortificações candidatas a esse título, eu preciso voltar um pouco e apresentar alguns conceitos que definem a questão do patrimônio, que eu acho que são relevantes. Se você pensar a palavra patrimônio, patrimônio vem do latim, patrimônio, pátria quer dizer pai, e mônio tem a ver com recebimento, ou seja, algo que vem de seu pai. E aí eu não estou sendo, não estou me pegando na questão pai ou mãe, é uma passagem de geração, dos pais para o filho, ou seja, historicamente, patrimônio é algo ligado à herança. E essa herança, ela diz respeito a aspectos físicos, culturais, rituais, de toda e qualquer natureza. Então, a gente tem patrimônio material, que são efetivamente edifícios ou estruturas urbanísticas ou espaços conhecidos e usados, e temos aquele patrimônio que a gente chama de patrimônio imaterial, que, na essência, pode estar ligado a um festejo popular de um grupo, pode ser uma festa indígena, pode ser um folguedo, pode ser uma dança que representa uma população qualquer, um evento caiçara, por exemplo, que reflete a cultura de uma região específica do país. Enfim, é um termo bastante vago, mas todo ele converge para a ideia de que algo é deixado à próxima geração. Inclusive, se você pensar no termo em inglês, e aqui eu acho que vale o comentário, por que em inglês, professor? Porque quando você faz uma pesquisa, e a universidade tem e disponibiliza aos alunos uma série de bases de pesquisa no site da biblioteca, elas têm um limite. Se você usa os termos em português, você tem, claro, um bom número de fontes confiáveis. Porém, quando você parte para o inglês, você expande isso exponencialmente, já que o mundo, invariavelmente, se comunica nessa língua inglesa, né? Bom, enfim, eu quero dizer o seguinte, em inglês,
a palavra relacionada a patrimônio é a palavra heritage, né? E essa palavra traz ainda em si a ideia, obviamente, de herança, e ela deixa bem claro que essa herança tem a ver com tradições, com práticas de um país, sociedade ou local que existiram no passado e continuam a ser importantes para a atual geração. Essa questão da relevância, dessa importância, é chave para lá na frente a gente falar em pertencimento. Tá? Quando eu falo de um local, eu vou dar um outro termo que eu acho que é importante colocar agora, que é o termo território. É um termo que é melhor definido na geografia, e ele diz respeito a um local de interesse definido para uma análise. Então, ele não precisa ser necessariamente um país, um território independente. Não, não é isso. Pode ser um espaço onde certa atividade humana acontece, né? Então, esse território ele é o palco dessas ações, seja de uma construção, seja da ocupação humana, em ações sobre ela. A gente fala quando o homem atua sobre uma área, então existe uma ação antrópica, né? E a herança é quando essa ação, o resultado dela, o local onde ela acontece, tem relevância para a geração seguinte, e é entendida como qual por essa geração, tá? Por essa geração seguinte. Um outro conceito que é importante para a gente conversar aqui é o conceito de paisagem. Quando eu penso em paisagem, paisagem, ele viu a paisagem pela janela do quarto, a paisagem no mar. Tudo bem, são paisagens também. Para a geografia, essa paisagem significa duas coisas, tá? Uma delas, e a mais relevante, é aquilo que os sentidos humanos podem captar. Então, não se trata só de falar do olhar. É lógico que a visão talvez tenha um papel forte na percepção daquele espaço onde naquele território onde acontecem nossas ações de interesse. Mas, efetivamente, o olhar, que é o fato de você ter um sistema, ter olhos e absorver alguma imagem, eu estou diferenciando ele do ver. Ver no sentido mais amplo, de colocar um sentido atribuído àquilo que está entrando pelos seus sentidos, né? Então, em resumo, paisagem é tudo que o ser humano consegue sentir, né? E esse sentir a partir dos seus sentidos, certo? Audição e tal. É muito comum, se você pensar, se você é da região de Santos, você vê, por vezes, nas ruas da cidade, parece uma locomotiva, um trenzinho lá, que o cara faz, ele é feito para que se faça amendoim lá dentro. Então tem aquele apito, e aquilo passa, e o cheiro de amendoim pela rua. Ele acaba definindo para você uma paisagem auditiva, tá? Como é uma paisagem auditiva também, o som do navio, às vezes entrando no canal do Porto, ou quem mora próximo ali de uma linha férrea, o próprio barulho típico do movimento de uma composição ferroviária. O fato é que alguém que cresce exposto a esse tipo de relação sensorial com um local, com um edifício, com um território, ele acaba internalizando aquela sensação e atribui a ela um índice de significado. Tá? Eu vou falar sobre índice daqui a pouquinho, prometo, eu preciso só fechar um pouco mais com relação à paisagem, e o segundo significado que eu mencionaria é um que é definido pela Convenção Europeia da Paisagem. Essa convenção se reuniu em Florença em 2000 e ela acaba emitindo uma publicação, um documento, em que algumas definições são utilizadas até hoje por órgãos que cuidam da questão patrimonial. Segundo essa convenção, paisagem designa uma parte do território, tal como ela é apreendida, absorvida pelas populações, e cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e fatores humanos. Tá? Quando eu falo em órgãos que tratam do patrimônio, eu estou mencionando principalmente a Unesco, que é a área das Nações Unidas que cuida do desenvolvimento humano, que cuida da parte de educação e cultura. Tá? Ainda, em termos nacionais, eu preciso dizer que esse tipo de função
ele está atrelado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. O IFAM tem uma gestão nacional sobre monumentos, sítios, territórios, espaços que têm valor patrimonial. Mas voltando, para acabar a questão da paisagem, eu vou voltar novamente a mencionar o termo em inglês, que também tem uma relevância, ou pelo menos um espectro de entendimento e significação um pouco mais preciso. Em inglês, paisagem é landscape. Quem já fez configuração de impressora sabe que é o retrato ou paisagem, às vezes em inglês lá, portrait landscape. Mas, enfim, o curioso é pensar que, é lógico que land, para a maioria das pessoas, fica claro que a ideia da terra, do espaço, do território. Agora, o escape, curiosamente, não é o escape de escapar, não é para onde o olho foge, embora seja fácil associação. Escape vem da Idade Média, do holandês, na verdade, né? E ele denota o sentido de... seria o equivalente ao ship em inglês. É um sufixo que dá qualidade ou condição de algo acontecer, tal como o citizenship, que é o estado ou condição daquele que é cidadão. Então, eu tenho aqui landscape com o estado ou condição daquilo que é um território, como ele se apresenta, como ele é visto, tá ok? Então, essa é a ideia. Dentro do conceito de patrimônio da humanidade, que já ficou claro para a gente que é o nosso legado do passado, algo que vai passar para as gerações seguintes, ele é sempre algo que serve como algo insubstituível na vida daquele que utiliza e uma inspiração para aquele que utiliza. Ele também remonta de toda uma associação de significado. Eu falei de paisagem. Essa paisagem ela pode ser definida em dois tipos de paisagem. A paisagem cultural, e a Unesco trabalha a paisagem cultural como uma paisagem que foi projetada, foi criada com intencionalidade pelo homem. Tá? É uma paisagem em que há uma ação claramente antrópica para a sua criação e desenvolvimento. Da mesma forma, e paradoxalmente, ela é uma paisagem que possa ter evoluído organicamente e que o que eles chamam de paisagem contínua, por vezes, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas ao mesmo tempo bem curioso. Vamos supor que você está no quintal de sua casa e você encontra um ossinho que o seu cachorro resolveu enterrar ali. Esse fóssil, entre aspas, ele obviamente não é uma relíquia, ele não tem nada de valor, a não ser para você, talvez, possa lembrar do seu cachorro. Agora, imagina que você se depara com um local onde você tem, como relíquia, elementos fósseis de um Tiranossauro Rex. Pois é, agora nós estamos falando de uma paisagem cultural que evoluiu organicamente. Por quê? Porque há algum significado em termos de território onde aquilo aconteceu, que conta uma história, a ocupação daquele espaço ou um território onde houve, em algum momento, o deslocamento de seres que são emblemáticos em termos de paisagem cultural para o mundo. Então, isso é uma paisagem contínua, ok? E existe ainda o que eles chamam de paisagem cultural associativa, que ela pode ter um valor por conta, principalmente, de ações ou artísticas ou de ordem religiosa, por exemplo, que se dão naquele território. Existem alguns elementos que trabalham ou que trafegam em dois sentidos, tanto cultural quanto até natural, que é a minha próxima definição. Eu vou dar como exemplo isso o Grand Canyon. O Canyon americano é um dos maiores elementos geográficos daquele tamanho no mundo, né? Ele pode ser visto 10 mil metros de altura. Por que isso? Porque ele é uma depressão geográfica, na verdade, que tem algo em torno de 2.400 metros na sua parte mais profunda. Para você ter uma noção do que eu estou falando, imagina que você está indo para São Paulo e você vê a muralha da Serra do Mar, né? Ali, do nível do mar até a cidade de São Paulo, eu tenho uma elevação aproximada de 750 metros. Ora, vejam, 2.400 metros, estamos falando aqui de 3 serras do mar, uma sobre a outra, e ainda um restinho. Isso em depressão. É impossível você não se aproximar desse local
e ter com ele uma relação de êxtase ou de impressão forte, emotiva com relação à força da natureza, né? Então, ele é basicamente uma paisagem natural. Eu vou falar daqui a pouquinho a última definição que eu tenho que dar sobre esse aspecto. Mas ele também pode, em algum momento, ser uma paisagem cultural, posto que alguns locais onde existe populações indígenas que utilizaram áreas, ele pode ser usado como espaço de rito, espaço de expressão cultural, tá? Quando eu pego, por exemplo, agora para trazendo para cá, a Serra da Capivara, e a parte dela em que há a presença de pinturas rupestres, manifestações humanas, que são, não vale dizer aqui se elas são de forma ritual, se são uma associação com algum tipo de divindade ou um mero registro de uma atividade cotidiana, elas ainda trazem uma associação cultural. Então, ela é uma paisagem cultural associativa. Então, isso eu fecho o que é a paisagem cultural, tá? E aí eu tenho a paisagem natural. Essa é mais difícil de absorver, por quê? Porque a paisagem natural é aquela que existe antes da ação antrópica, antes que o homem toque nela. E é difícil pensar hoje no planeta em algum lugar onde o ser humano não tenha metido a mão, né? Mas ele pode ter essa ideia em algo que ainda remonta ao original. Então, se eu tenho trechos da Serra do Mar que guardam toda a essência, por mais que haja intervenção humana em um ponto ou outro, guardam a essência do que ela era antes da ação antrópica, então isso é uma paisagem natural. A região de Paraty, o que circunda Paraty, foi levada à condição de paisagem cultural recentemente, justamente por essa justificativa, tá, ok? Essa referência, inclusive de paisagem humana, ela passa a dizer respeito ao grau de preservação que esse espaço tem frente ao homem. E, como tal, ele permite uma avaliação de ações de preservação desse tipo de local, ok? A paisagem cultural, ela traz em si diferentes temporalidades, porque ela é anterior ao homem, então ela passa por um período civilizatório que é ocupado por diferentes grupos sociais, mostrando sua relação com a natureza, né? É o produto de uma construção, que é ao mesmo tempo social e histórica, que a partir dela a natureza passa a ser matéria-prima para as sociedades produzirem uma realidade imediata, e com acréscimos e com transformações nessa base material, tá? Eu tenho na tela para vocês aí uma citação. Eu fiz eu passei por ela de forma transversal só para dar os principais elementos dessa referência. Muito bem. O que me interessa dizer, tudo isso foi uma conceituação, aliás, uma conceituação que carece de um elemento que a liga. Eu falei de patrimônio como um conceito amplo, eu falei dos órgãos que cuidam dele, eu falei das paisagens que compõem a identificação do que seja patrimônio, tanto cultural como natural. Veja bem, é fácil de entender que o cultural tem a ver com a questão da paisagem cultural e o natural da relação respectiva de paisagem natural. E eu disse também que essa herança que se passa de geração em geração, ela é definida pelo significado que é colocado sobre ela. Ou seja, eu crio um índice, e aí é uma palavra-chave, um índice de valor sobre esses bens, sobre esses territórios. E quando eu falo em índice, provavelmente na cabeça de vocês vem aquele... o índice do livro, né? Vamos fazer uma análise aqui. Vamos supor que você queira fazer um quindim, um doce. Você vai lá e acha um livro de receitas. Quitutes da Mamãe Dolores. Eu lembro de um livro desse quando eu era adolescente. Muito bem. Para achar quindim, você vai àquelas páginas iniciais onde eu encontro o índice. E ali eu procuro, ó, página 48, quindim. Muito bem. Esta página, que a gente comumente chama de índice ou sumário, ela não traz o quindim. Não traz. Mas ele diz, mas traz ali o local onde eu encontro o quindim. Ela se refere a esse local. Então, ela é um índice.
Para isso ficar mais claro, veja a imagem que vocês têm diante de vocês nesse momento. O que vocês estão vendo aí? Aliás, tem uma citação de um filme de onde esse fotograma, essa imagem foi tirada, que é o filme Paris, Texas, do Wim Wenders, e ele usa da questão do índice muito, principalmente neste filme. Muito bem, voltamos à imagem para a gente não devagar demais. Essa imagem traz o quê? Obviamente um avião. Esse avião está em deslocamento por uma estrada americana. Agora a questão é, você vê o avião? Não. O que você vê é a sombra do avião. Ora, vejam, existiria a sombra se não existisse o avião? Não. Logo, a sombra nada mais é do que o índice deste avião. Ela é um indício, ela é um indicador da existência de algo a que eu me refiro. Para a gente fechar isso, eu vou mencionar Charles Peirce, que é conhecido o pai da semiótica, que é justamente o estudo desses signos. Ele afirma que um índice é, na verdade, um signo que se refere, o que tem uma referência clara ao objeto com quem ele dialoga, em virtude do fato dele ser realmente afetado por esse objeto, ou seja, toda vez que o avião anda, a sombra anda. E a gente coloca esses índices em coisas. Então, toda vez que eu estou em casa e escuto aquele barulho do navio, o que me vem à cabeça é mais do que aquele ruído, porque eu identifico e eu associo ao navio, à entrada do navio no porto, à região portuária, ao cheiro do porto. O grau de significação que você atribui ao local tem a ver com um repertório de experiências que você teve com este local. E é assim que o local onde a gente vai colocar a nossa análise e a nossa valoração como espaço histórico, cultural, se define pelo grau de indexação colocado pelo cidadão, pelo habitante daquele território. Tá, ok? Acho que essa é a ideia principal. Tem uma música famosa dos Beatles, que é Penny Lane. Se alguém tiver chance de correr atrás do significado dela, da letra, você encontra na internet com facilidade. A dupla Lennon e McCartney descreve uma alameda, uma rua em Liverpool. E a melodia, a letra descreve uma série de eventos que acontecem naquela rua, todos de caráter imagético, ou seja, eles remontam a imagens, e todos de caráter sensorial, quase que fazendo uma viagem sentimental, uma jornada sentimental por aquele momento da adolescência daqueles garotos de Liverpool. O fato é que, lógico, que sem a capacidade criativa dos Beatles, a gente pode, ainda assim, cada um de nós, ter em nós uma série de pequenas histórias que estão todas indexadas com territórios e que nós, propriamente, não somos capazes de enumerar por acaso, mas se pararmos para pensar um pouco, chegaremos nisso. E o fato é que é justamente na oralidade ou nas narrativas orais que são trazidas pelas populações que ocupam esses territórios que têm interesse patrimonial e que, a partir dessas narrativas, trazem histórias de vida que dão valor ao local, é que a gente entende o valor, consegue pleitear que esse bem seja preservado. Porque tem um escritor americano que eu gosto bastante, pela forma como ele narra as suas histórias, chamado Daniel Wallace. Vocês devem conhecê-lo de um roteiro feito para o Tim Burton, que se chama Peixe Grande, o Homem em Suas Histórias. Nessa história, que é a narrativa, que tem um pouco de autobiografia, fala da relação que ele tinha com o pai, em algum momento há uma cartela, uma informação de tela que diz que um homem conta ao longo da vida as suas histórias tantas vezes que ele acaba, por fim, a se tornar as histórias que conta.
E é justamente através da perpetuação dessas suas narrativas pós-mortem que ele se torna imortal. Quer dizer, é bem emblemático isso. Eu falei tudo isso, e eu já gastei aqui quase 22 minutos, para falar de um projeto que a gente executa numa área de interesse, que é a Comunidade Santa Cruz dos Navegantes e a Praia do Góis. Essas duas comunidades, elas circundam um bem de interesse patrimonial, que é a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Quando tem um bem patrimonial, no caso a Fortaleza, a área que circunda esse bem é chamada de buffer zone, um termo em inglês do pomposo, que na verdade quer dizer zona de amortecimento. Em outras palavras, uma zona onde a influência daquele bem vai criando uma certa marola, um certo raio de influência direta, que é analisado pelos bens que certificam aquele bem como patrimônio, pela questão de aquele bem estar ou não dentro das narrativas e dentro da vida das pessoas dessa região. Se essas pessoas que circundam o bem colocaram índices nele, colocaram significado neles, os apropriaram para a sua narrativa de vida. É justamente a apropriação de um bem cultural, ou natural, um patrimônio, pelo indivíduo da área onde ele está envolvido, no primeiro momento, e depois com uma grande marola para áreas mais distantes, isso pode ter o espectro mundial, daí justamente certificação de patrimônio de humanidade, que você atribui o sentido de pertencimento ao bem. No IPES, vocês sabem, a gente tem vários grupos de pesquisa. Um deles é um grupo que eu lidero, que é um grupo de registro plástico e audiovisual em arquitetura e urbanismo e representações de arquitetura e urbanismo. É lógico que o nome do grupo sugere que ele seja um grupo de arquitetura e urbanismo, mas não é só isso, não. Ele nasce na arquitetura, eu sou arquiteto, então ele nasce do aula de plástica, né? Justamente a representação, a absorção de um espaço por um ferramental de desenho, fotografia, vídeo, e aí o audiovisual, né? E ele, na verdade, como tudo hoje em dia, ele é transdisciplinar. Hoje no grupo nós temos pessoas de história, obviamente, professores, inclusive, que lecionam história, fazem parte do grupo, pessoas de arquitetura, docentes de arquitetura que fazem parte do grupo, e alunos de áreas como jornalismo, por exemplo, que precisam do elemento conversa, do elemento de registro audiovisual qualificado e decupado, né, trazido para o papel. Quando eu falo em decupagem, para aqueles que não sabem, é quando eu pego uma peça de audiovisual e eu vou atribuindo a ela, a cada fala, 1 minuto. Então, minuto do 0, 2, o Joãozinho falou tal coisa. Então, quando eu pego e decupo, eu tiro toda faço essa tabela de conversão, eu tenho, na verdade, uma decupagem. Mas, enfim, esse grupo, ele está trabalhando essa região que eu mencionei por uma razão importante, que é o seguinte: a Fortaleza da Barra Grande, aqui em Guarujá, e o Forte São João, que fica em Bertioga, naquela entrada do canal entre Bertioga e Guarujá, para quem vai de balsa sabe o que eu estou falando, a balsa do Guarujá para Bertioga, esses dois fortes e mais 17 outras fortificações militares, que vão do século XVI ao século XVII, ao século XVIII, elas foram escolhidas por uma lista feita em 2015 que as coloca como um patrimônio histórico-cultural seriado, um bem seriado. Ou seja, não é que cada uma delas em si vai ser patrimônio da humanidade, o conjunto delas passará a ser. E por que essas 19? São as últimas que sobraram? Não, a gente tem muito mais fortificação do que essas 19. Mas essas foram escolhidas porque elas acabam delimitando, ao longo do perímetro brasileiro, marcos de influência, de desenvolvimento urbano e de defesa dos limites territoriais brasileiros. Elas são responsáveis, de certa forma, pela expansão dos limites
depois daquilo que vocês devem lembrar do ensino fundamental, que era o Tratado de Tordesilhas, uma época em que você dividia o mundo entre Espanha e Portugal, e aquela linha passava pelo meio do país aqui. Pois bem, pouco depois daquilo, pouco não, na verdade, quase 100 anos depois, você teve um fato curioso, que é a União Ibérica, entre Portugal e Espanha passam a ser um lugar só. Morre um rei português, e aí você tem uma união das duas coroas. E aí os inimigos, que eram inimigos da Espanha, passam a ser inimigos de Portugal também. E o tratado, por um tempo razoável, ele perde o valor, e a ação dos bandeirantes faz com que haja uma expansão natural para além desse cordão de Tordesilhas. E se cria o que a gente tem hoje, não o desenho do território brasileiro, mas quase. E essas certificações, elas têm a função de consolidar essa expansão e a definição dessas áreas ao longo do país. Então, foram escolhidas. Para isso, o IPHAN define um conselho, um comitê, do qual eu faço parte, que vai qualificar essas fortificações e justificar a relevância delas para essa postulação, que é o termo que se dá, a patrimônio mundial. Isso vai gerar um dossiê que é entregue à Unesco e que vai ser avaliado no ano que vem, 2021. Para que, então, em 2022, saia o resultado, o veredito, vamos dizer assim, que dá ou não o título de patrimônio mundial a esses bens seriados. Curiosamente, 2022 é o bicentenário da independência, 2022, e isso, de certa forma, coroaria um processo. Seria também o primeiro bem, os dois primeiros bens, né, contando o Forte São João, na região que são patrimônios mundiais. Isso é interessante. Em São Paulo não tem nenhum ainda. Bom, o grupo vai buscar compor esse dossiê com o seu trabalho de entendimento das histórias e narrativas orais dessas pessoas dessa área de amortecimento, da Pouca Farinha, que é o Santa Cruz dos Navegantes. Aliás, é curioso, eu tenho alguns minutos ainda para falar o que um exemplo prático. O próprio termo Pouca Farinha, que é um apelido dado àquela comunidade, ele não é pejorativo, não, ele é só curioso. Existem várias narrativas que dão explicações à origem desse nome Pouca Farinha. Algumas variações do mesmo tema, mas eu tentando fazer uma leitura híbrida aqui, eu diria que era um grupo que basicamente era composto de migrantes, pessoas que vinham que não tinham cacife para bancar uma vida na cidade de Santos e que ocupam aquele território, e também pescadores. Por exemplo, no Góis era basicamente uma comunidade de pescadores. E na Santa Cruz dos Navegantes, essas pessoas elas não tinham acesso tão fácil a alimento. Então, eventualmente, tinham que vir a Santos de barco para comprar mantimentos. E conta a história que aí é uma variação. Uma é que eles não tinham verba suficiente, o dinheiro suficiente para comprar muito. E aí compravam pouca farinha, compravam pouco mantimento. Isso acabou tendo um uso metonímico, né? Eu falo deles como aqueles que têm pouca farinha, ou que compram pouca farinha, ou que são pouca farinha. É comum isso na história. O próprio Gonzaga, aqui o bairro do Gonzaga, tem esse nome devido a um cidadão que tinha, em algum momento do passado, uma barraquinha que atendia pessoas que utilizavam a praia. Então, era a Praia do Gado, do Seu Gonzaga, e aí ficou Gonzaga. Isso é muito comum. E é importante que essas histórias que levam ao nome não se percam e sejam trazidas. Elas constituem em si um patrimônio que tem que ser levado adiante para o entendimento, para a criação de um orgulho com relação àquele espaço. Tá? Esse grupo se reúne semanalmente. Quem tiver interessado, eu estou colocando na tela o meu e-mail e ele é aberto para qualquer estudante e vocês vão estar fazendo história, de certa forma, não um curso, mas história real, porque vocês vão estar participando de um processo que vai ser exitoso de postulação e conquista do título de patrimônio mundial. Tá? Para acabar, eu vou deixar com vocês uma imagem que eu gosto muito. É uma imagem que traz a fortaleza da Barra Grande ao fundo, e vocês devem estar vendo no primeiro plano um garoto que está brincando ali na água. Tem uma árvore ao fundo, algumas pessoas que se juntaram próximo a essa árvore. Nessa árvore tinha um balancê lá, 2 cordas e um pedaço de pneu,
onde eles balançam, né? Essas pessoas estão alheias à existência da fortaleza, com todo isso. A fortaleza da Barra Grande é de 1584, então ela carrega em si muitas histórias, né? Ela, durante o período de exceção, durante os anos de chumbo, ela chegou a ser usada como prisão. Ela combateu piratas em movimentos de invasão ao porto. Ela fazia uma cortina de fogo com um forte destacada que existia onde hoje é o Museu da Pesca. Se você passar por ali, você vê que é a menor distância entre os dois lados e que permitia uma chuva de fogo por canhões dos dois lados, protegendo aquele local. Enfim, esse edifício, com tanta história para contar, olha só, a história não que ele vai falar, mas que ele mostra nos índices colocados nele, o espaço onde entrava o canhão, a localização, a implantação dele naquele canto ali, naquela estrutura rochosa, diante de uma distância mínima para você conseguir defender a entrada do canal. Tudo isso não importa para essa criança que está na foto aí. Para essa criança, ele é o cenário de um momento feliz da adolescência dela. Mas, de um jeito ou de outro, quando esse cidadão chegar a uma idade adulta ou uma terceira idade, e ele lembrar que lá, quando ele era criança, ele brincava ali, e vai lembrar da maresia, do cheiro do mar, vai lembrar do vento no rosto que entra pelo canal, da luz correndo por trás da fortaleza, ali ele está perpetuando a apropriação daquele edifício dentro da sua narrativa oral, da sua história de vida. Aquela paisagem passa a ser parte dele, e aí é que está o senso de pertencimento. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu acho que foi um pouco chato em alguns momentos, mas que era importante eu definir algumas coisas para você, se quiser voltar ao vídeo, ver isso, e se quiser saber mais, me procura, tá bom? Muito obrigado, até mais.